O corredor do Fórum Criminal da Comarca de Belo Horizonte tem um cheiro específico que eu nunca vou esquecer. É uma mistura de papel velho, café barato e o suor nervoso de pessoas que vieram buscar justiça ou escapar dela. Eu conheço esse cheiro há 42 anos. Conheço cada rachadura no piso de granito, cada placa de latão enferrujada nas portas, cada sombra que o sol da manhã projeta pelas janelas altas do segundo andar. Era uma quinta-feira, 6 de março de 2024. Eu tinha 61 anos, cabelo completamente branco, e usava o mesmo terno azul marinho que visto em ocasiões que exigem seriedade. Enquanto subia as escadas do fórum com minha pasta de couro debaixo do braço, ouvi a voz do meu filho antes de vê-lo. Olha quem chegou. O velho achou que ia intimidar alguém vestindo terno. Rodrigo estava encostado na parede do corredor, com a postura de quem acha que o mundo lhe deve algo. 42 anos. Terno de R$ 2.800 que eu paguei. Relógio que eu dei de presente no aniversário de 40 dele. Ao lado dele estava Maurílio Carneiro, o advogado que meu próprio filho tinha contratado para me destruir. Um homem de 50 anos com ar de quem ganha muito dinheiro fazendo coisas sujas. Eu parei, olhei para Rodrigo, sorri. Bom dia, filho. Ele deu uma risada curta e disse algo para o advogado em voz baixa. Os dois riram. Eu continuei caminhando em direção à sala de audiências. O que Rodrigo não sabia, o que nenhum dos dois sabia, era que a porta daquela sala ainda estava fechada porque o doutor Armando Figueiredo, juiz titular da Terceira Vara Cível, ainda não tinha chegado. E quando chegou 5 minutos depois, vindo na minha direção pelo corredor com a toga dobrada no braço, ele me viu antes de qualquer outra pessoa. Ele parou. Eu parei. E então o homem fez algo que nenhum de nós esperava. Estendeu a mão, me cumprimentou com os 2 braços, um aperto firme e caloroso, e disse em voz alta o suficiente para todo o corredor ouvir. Nelson, quanto tempo, meu amigo? Eu não sabia que você estava envolvido nesse processo. Eu respondi com a calma de quem dormiu muito bem na noite anterior. Bom dia, Armando. Faz tempo, sim. Desde a formatura do seu filho, se não me engano. O advogado de Rodrigo ficou branco. Meu filho ficou olhando para mim como se estivesse vendo um fantasma. Eu tinha esperado 18 meses por aquele momento. 18 meses de humilhação, de documentos falsos, de mentiras construídas tijolo por tijolo pelo meu próprio sangue. E tudo aquilo, tudo que meu filho havia arquitetado, estava prestes a desabar sobre a cabeça dele, no mesmo fórum onde ele esperava me ver destruído. Mas antes de eu te contar o que aconteceu dentro daquela sala de audiências, preciso que você entenda como chegamos até ali. Porque essa história não começa num corredor de fórum. Ela começa numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, numa manhã de 1963, quando um homem chamado Hélio Drummond Saraiva teve um filho que ele jurou que nunca passaria pelo que ele passou. Esse filho era eu. Antes de continuar essa história, deixe seu like agora se você já está sentindo que meu filho fez uma escolha muito errada. Deixa o like e me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Quero saber quem está comigo nessa jornada. Estou curioso para ver de quantos estados diferentes estão vindo as respostas. Agora sim, vamos continuar. Sou Nelson Drummond Saraiva, filho de Hélio e Benedita, nascido em Patos de Minas no dia 14 de setembro de 1962. Meu pai era contador numa cooperativa agrícola e minha mãe costurava roupas para fora para complementar a renda. Não éramos pobres da forma que machuca o corpo. Tínhamos o que comer, um teto, roupas limpas. Mas éramos pobres da forma que machuca a ambição. Eu via coisas que não podia ter, e aprendi desde cedo que o único caminho entre o que eu era e o que eu queria ser tinha um nome: trabalho. Aos 12 anos, eu entregava pão de bicicleta antes da escola. Aos 14, ajudava meu pai nos finais de semana a organizar a escrituração da cooperativa. Não porque eu gostava de números, gostava de entender como as coisas funcionavam, como um número se transformava em dinheiro, como dinheiro se transformava em poder, e como poder se transformava em liberdade. Fiz o científico no colégio estadual,
Entrei para a Faculdade de Direito em Belo Horizonte em 1981 por conta de uma bolsa parcial que complementei com estágio numa firma de advocacia trabalhista do centro da cidade. Trabalhei durante os 5 anos de graduação. Dormia pouco, comia pouco, lia muito. Foi durante a faculdade que conheci Armando Figueiredo. Armando era 2 anos mais velho do que eu, filho de um magistrado de Juiz de Fora. E tinha aquele tipo de inteligência tranquila que não precisa se provar porque já sabe que existe. A gente se conheceu num debate jurídico no 2º ano, e a amizade foi imediata. Passamos noites estudando juntos, dividimos apostilas, discutimos casos hipotéticos até o amanhecer. Quando eu me formei em 1986, Armando foi um dos primeiros a me abraçar. Ao longo dos anos, nossas vidas foram em direções diferentes, mas paralelas. Armando fez concurso para a magistratura em 1989, passou na primeira tentativa e construiu uma carreira sólida, honrada, ascendendo gradualmente dentro do sistema judiciário mineiro. Eu abri um escritório de advocacia especializado em direito empresarial, que começou com 2 funcionários numa sala alugada na Savassi e, 20 anos depois, tinha 43 advogados em 3 estados. Nossa amizade nunca morreu. Era daquelas amizades que sobrevivem ao tempo e à distância, porque tem raiz. Nos víamos em eventos da OAB, em formatura dos filhos de amigos em comum, em almoços esporádicos que a vida corrida às vezes não permitia com a frequência que eu queria. Mas quando nos encontrávamos era como se o tempo não tivesse passado. Em 2019, fui ao aniversário de formatura do filho mais novo do Armando, um rapaz chamado Gustavo que tinha se formado em medicina. Jantar formal num restaurante em Lourdes, discurso emocionado do pai. Armando me apresentou para a mesa toda como o homem que me emprestou o livro de processo civil que me ajudou a passar no concurso, e todos riram, e eu também ri. E depois daquele jantar, passaram-se 4 anos sem que a gente se encontrasse pessoalmente. 4 anos durante os quais minha vida virou de cabeça para baixo. Mas para você entender o que aconteceu, precisamos falar de como tudo começou a desmoronar. Isso começa com Rodrigo. Rodrigo Saraiva nasceu em agosto de 1981, fruto do meu primeiro casamento com Conceição, uma mulher de São João del Rei que eu amei de verdade e que me deixou quando Rodrigo tinha 3 anos, levando meu filho para o interior e me deixando em Belo Horizonte, com um escritório recém-aberto e um buraco no peito. Passei anos lutando pela guarda compartilhada. Paguei pensão além do que o juiz determinou, porque queria que Rodrigo não sentisse falta de nada. Viajei todo mês para São João del Rei durante 9 anos, para buscar meu filho nos fins de semana, determinados pelo acordo. Coloquei meu filho na melhor escola particular de Belo Horizonte, quando ele veio morar comigo definitivamente aos 12 anos. Paguei a faculdade de administração de empresas, o intercâmbio em Portugal, o apartamento quando ele se casou, a participação na empresa quando ele quis entrar no negócio. Eu construí o escritório Saraiva e Associados com as minhas próprias mãos. 40 anos de reputação, de clientes, de processos ganhos e de uma marca que valia no mercado de Belo Horizonte aproximadamente 8 milhões de reais. E quando Rodrigo quis participar, eu o coloquei como sócio minoritário com 25% das cotas, porque achei que era hora de começar a preparar a sucessão. O que eu não sabia é que para o meu filho, 25% não era um começo, era uma afronta. A descoberta chegou de uma forma que eu nunca poderia ter previsto, de uma fonte que eu menos esperaria. Era uma segunda-feira de setembro de 2022. Eu estava no escritório, eram umas 19 horas, e a grande maioria dos funcionários já tinha ido embora. Recebi uma ligação de um número que não conhecia. Atendi. Dr. Nelson Saraiva. Ele mesmo. Com quem falo? Doutor, meu nome é Henrique Braga. Eu sou advogado em São Paulo e estou ligando em nome de um cliente que prefere não se identificar ainda. Mas eu preciso que o senhor saiba de algo que pode ser de seu interesse. Fiz uma pausa. Em 40 anos de advocacia, aprendi a reconhecer o peso de certas ligas. Aquela tinha gravidade.
Pode falar, doutor. Meu cliente está sendo abordado por um grupo de investidores interessados em adquirir o escritório Saraiva e Associados. A proposta foi feita por um homem chamado Rodrigo Saraiva, que se apresentou como o principal sócio e responsável pela firma. Meu cliente ficou curioso sobre a negociação e pediu que eu fizesse uma due diligence básica. Quando consultei o contrato social no registro de empresas, descobri que a participação do Sr. Rodrigo Saraiva é de 25%, não de 75% como ele declarou. Meu cliente não quer participar de nenhuma negociação que possa ter problemas legais mais tarde, e por isso pediu que eu ligasse para o senhor antes de qualquer coisa. Sentei na cadeira devagar. Doutor Henrique, eu agradeço muito essa ligação. Posso pedir que você me envie mais detalhes do que foi proposto? Qualquer documento que seu cliente tenha recebido? Já estou enviando para o e-mail que consta no cadastro da OAB do senhor. Desativei a chamada e fiquei olhando para a tela do computador durante 3 minutos sem fazer nada. Depois abri o e-mail. O que li me gelou. Rodrigo não tinha apenas tentado vender o escritório. Ele tinha apresentado ao comprador paulista uma estrutura de negociação que incluía um documento, uma ata de reunião de sócios, onde constava que eu, Nelson Drummond Saraiva, havia cedido 50% das minhas cotas a Rodrigo em troca de minha aposentadoria voluntária da gestão. O documento tinha minha assinatura, uma assinatura que eu nunca dei. Era uma falsificação, não uma falsificação amadora, profissional, feita por alguém que sabia o que estava fazendo. Fiquei sentado naquela cadeira até às 11 da noite, relendo os documentos, minha mente funcionando devagar, mas com precisão, como uma engrenagem antiga que ainda funciona porque foi bem construída. Quando saí do escritório, já tinha tomado 3 decisões. A primeira, não confrontar Rodrigo imediatamente. A segunda, contratar um perito grafotécnico para analisar a assinatura falsificada. A terceira, ligar para meu amigo de 30 anos, o Dr. Adalberto Menezes, o melhor advogado criminalista de Belo Horizonte, antes do café da manhã do dia seguinte. Nos dias seguintes comecei a puxar o fio, e o que encontrei foi uma tapeçaria de traição que levou semanas para eu mapear completamente. Rodrigo não estava agindo sozinho. Com ele estava Fernanda, sua esposa, que trabalhava no departamento financeiro do escritório desde 2018. Eu mesmo a havia contratado, a pedido do meu filho. Nos últimos 18 meses, Fernanda tinha estado desviando sistematicamente pagamentos de clientes para uma conta corrente em nome de uma empresa fantasma sediada em Goiânia, a Bravo Gestão e Consultoria Lítda. O CNPJ tinha sido aberto em 2021, no nome de uma prima de Fernanda que morava no Paraguai, e nunca tinha posto os pés no Brasil nos últimos 10 anos. O valor desviado, segundo os relatórios que o perito contábil que contratei levantou nas primeiras 3 semanas, R$ 1.247.862, 1,2 milhões de reais, do meu escritório, do dinheiro dos meus clientes. Mas ainda não era tudo. Adalberto me chamou ao escritório dele numa tarde de outubro de 2022, com uma expressão que eu não gostei de ver. Pusemos o material na mesa e ele me disse: Nelson, preciso que você respire fundo antes de eu continuar. Pode falar, Adalberto. O Rodrigo protocolou há 30 dias um pedido de interdição civil contra você, junto à terceira vara civil. Fiquei olhando para ele por uns 5 segundos. Interdição. Alegando que você apresenta sinais de declínio cognitivo que comprometem sua capacidade de gerir seus próprios bens e tomar decisões empresariais. O pedido vem acompanhado de um laudo médico assinado por um psiquiatra de Contagem, Dr. Silvio Marques, atestando que você apresenta, e estou citando aqui, quadro avançado de comprometimento neurocognitivo compatível com demência frontotemporal em estágio inicial. Senti meu coração bater 3 vezes com força antes de responder. Eu nunca consultei nenhum Dr. Silvio Marques. Eu sei, e é exatamente por isso que precisamos agir rápido. O plano do meu filho era simples em sua brutalidade. Se a interdição fosse aprovada,
ele se tornaria meu curador legal. Como curador, teria controle sobre todos os meus bens, incluindo o escritório, o apartamento de 240 metros quadrados no Belvedere, a casa de praia em Guarapari, que eu comprara em 2008, e os fundos de investimento que, somados, representavam cerca de 4 milhões de reais. Tudo. Ele queria tudo. E para fazer isso, havia fabricado não apenas uma assinatura falsa, não apenas um laudo médico fraudulento, mas havia construído ao longo de meses uma narrativa em que eu era um homem em declínio, confuso, incapaz. Tinha conversas gravadas, que mais tarde descobrimos terem sido editadas, onde trechos de falas minhas eram cortados e remontados para parecer que eu estava desorientado. Tinha depoimentos de 2 funcionários do escritório, comprados com promessa de emprego na empresa que ele pretendia criar com os meus bens. A raiva que senti naquele momento foi a coisa mais fria que já experimentei na minha vida. Não era o calor da fúria, era o gelo da determinação absoluta. Adalberto foi claro desde o primeiro dia. Nelson, você tem material para destruir esse processo e ainda processar criminalmente o seu filho, a esposa dele, o médico e os 2 funcionários. Mas precisamos fazer isso com perfeição cirúrgica. Qualquer erro nosso e a defesa deles vai tentar usar contra nós. Quanto tempo precisamos? 6 meses para montar o contra-ataque completo. Então temos 6 meses. Durante esses 6 meses, me tornei o melhor ator da minha vida. Continuei indo ao escritório todos os dias. Continuei almoçando com Rodrigo uma vez por semana, como sempre fazia. Continuei pagando o plano de saúde da Fernanda, o convênio do carro do meu filho, as despesas da casa que eu mantinha para eles. Sorri. Perguntei sobre os netos. Ouvi os relatos de Rodrigo sobre o andamento do escritório com cara de homem satisfeito. Por dentro, estava documentando cada mentira. Contratei uma empresa de investigação particular sediada em São Paulo, a Vera Cruz Inteligência Corporativa, liderada por um ex-delegado da Polícia Federal chamado Tobias Evangelista. Tobias tinha 55 anos, cabelo grisalho e a paciência de um homem que passou 30 anos montando dossiês sobre pessoas que achavam que eram intocáveis. Em 3 meses, Tobias e sua equipe produziram o seguinte. Primeiro, a identificação do psiquiatra Silvio Marques, um médico com CRM ativo, mas com 2 processos no Conselho Regional de Medicina por emissão de laudos falsos em processos de benefício previdenciário. Um homem que descobrimos tinha recebido um depósito de R$28 mil de uma conta associada a Fernanda Saraiva, 15 dias antes da emissão do laudo sobre mim. Segundo, o rastreamento completo da Bravo Gestão e Consultoria, extratos bancários que mostravam as transferências recebidas do escritório e os saques subsequentes, a maior parte deles feitos através de um cartão emitido em nome da prima no Paraguai, mas utilizado em estabelecimentos de Belo Horizonte, restaurantes, lojas de roupas, uma joalheria no Diamond Mall. Terceiro, e isso foi o que me fez sentar em silêncio por um longo tempo quando Tobias me apresentou, gravações ambientes, legalmente obtidas através de operações em espaços públicos, de conversas entre Rodrigo e Maurílio Carneiro, o advogado que ele tinha contratado. Numa dessas gravações, feita num café na Funcionários, Rodrigo dizia: "O velho ainda não desconfia de nada. Continua indo ao escritório, fazendo reunião, rindo das piadas. É patético, cara. 40 anos construindo aquilo e vai perder tudo sem nem saber como." E Maurílio respondia: "Melhor assim. Quanto mais tempo ele ficar tranquilo, mais fácil fica para nós. A audiência da interdição está marcada para março. Você só precisa aguentar mais uns meses." E se ele contestar? Com o laudo que o Silvio assinou e os depoimentos dos funcionários, qualquer juiz vai aprovar a curatela provisória. Aí já é suficiente para travar tudo. Enquanto o processo corre, você assume a gestão. Em 2 anos, isso aqui está todo no seu nome. Ouvi aquela gravação 3 vezes. Depois liguei para Adalberto. Está tudo aqui. Quando você quiser dar o próximo passo, estamos prontos. Mas antes de dar o próximo passo, fiz uma coisa que ninguém sabia.
Absolutamente ninguém, nem Adalberto. Liguei para Armando Figueiredo, não para pedir favores, isso jamais. Armando era um juiz íntegro, e eu não iria contaminar a amizade de 40 anos com nenhum tipo de pedido que cruzasse as fronteiras do que era correto. Liguei porque precisava de um conselho pessoal, de amigo para amigo, e foi durante essa conversa que Armando me disse, sem saber de nada, sem contexto, apenas respondendo à minha pergunta genérica sobre como andava o trabalho. Estou na Treira Vara Cível desde o ano passado. Você sabe que não gosto de especialização, mas foi o que me coube na redistribuição. É muito processo de família, de sucessão, de negócios mal resolvidos. Fiz uma pausa mental. Terceira Vara Cível. Em qual comarca? Aqui em Belo Horizonte mesmo. Fórum Lafayette. Fechei os olhos por um segundo. O pedido de interdição de Rodrigo tinha sido protocolado na Terceira Vara Cível do Fórum Lafayette. Era o processo do Armando. Não falei nada para ele. Encerrei a ligação depois de mais alguns minutos de conversa sobre outros assuntos e fiquei sentado no escuro do meu apartamento durante 1 hora, processando o que aquilo significava. Não significava que eu teria vantagem. Armando era incorruptível e eu o conhecia bem o suficiente para saber que ele jamais favoreceria um amigo só porque era amigo. Mas significava algo diferente e, à sua maneira, igualmente poderoso. Quando chegasse a hora, Armando saberia exatamente quem eu era. Saberia que o homem ali diante dele não era o demente confuso que Rodrigo havia pintado no processo. Era Nelson Drummond Saraiva, a pessoa que ele conhecia há 40 anos. A verdade, naquele caso, teria um rosto familiar. E isso, para um juiz honesto, pode ser a diferença entre a dúvida e a convicção. Nos meses seguintes, trabalhei com Adalberto para montar a defesa mais completa que já ajudei a construir em 4 décadas de direito. Não me limito a dizer isso com orgulho de pai. Digo como advogado. Era uma peça de precisão. Primeiro, a contestação ao pedido de interdição. Documentos de todos os médicos que eu havia consultado nos últimos 3 anos, nenhum deles tendo observado qualquer sinal de comprometimento cognitivo. Uma avaliação neuropsicológica completa feita na Faculdade de Medicina da UFMG, conduzida por uma professora doutora, especialista em doenças neurocognitivas, que atestou minha plena capacidade mental. E um laudo pericial do CRM sobre o psiquiatra Silvio Marques, solicitado por Adalberto através de uma denúncia formal que fizemos em outubro de 2022. Segundo, a resposta à tentativa de venda do escritório. Documentos originais do contrato social registrado na junta comercial. Laudo pericial grafotécnico atestando que a assinatura na ata falsa não era minha. E o depoimento do advogado paulista Henrique Braga, que aceitou colaborar formalmente. Terceiro, o inquérito sobre o desvio financeiro. Adalberto acionou o Ministério Público em novembro de 2022 com todos os extratos, a documentação da empresa fantasma e o rastreamento dos saques. A investigação policial formal foi aberta em janeiro de 2023. E quarto, a parte que ninguém além de Adalberto e eu sabia, contratei um novo auditor externo para o escritório em outubro de 2022, justificado perante Rodrigo como atualização de processos internos. Esse auditor tinha instruções minhas para documentar tudo que fosse irregular encontrado nos sistemas da firma a partir daquele momento. Cada centavo movimentado irregularmente, registrado, cada acesso indevido, rastreado. Rodrigo continuou achando que estava me enganando. Eu estava construindo a prisão dele tijolo por tijolo e ele estava me entregando os tijolos. A audiência de instrução do processo de interdição foi marcada para o dia 6 de março de 2024. Rodrigo não sabia que havia uma surpresa esperando por ele. Na verdade, havia várias. A primeira foi eu aparecer representado por Adalberto Menezes, cujo nome é conhecido em todos os tribunais de Minas Gerais por uma razão simples. Ele nunca perde um caso quando tem razão. Quando Maurílio Carneiro viu o nome de Adalberto na contestação, 2 meses antes, ele ligou para Rodrigo e disse, segundo soube depois, isso vai ficar mais complicado do que pensei.
A segunda foi a pasta que trouxemos para a audiência. 547 páginas de documentação. Laudos, extratos, perícias grafotécnicas, gravações transcritas, relatórios da Vera Cruz, depoimentos colhidos, registros do CRM sobre Silvio Marques. 547 páginas, organizadas em índice, com abas coloridas, numeradas e referenciadas. Adalberto entrou na sala de audiências com aquela pasta debaixo do braço, como um general que sabe que já ganhou a batalha antes do primeiro disparo. Eu entrei ao lado dele, e então a porta se abriu e o doutor Armando Figueiredo entrou com a toga, me viu, e aconteceu o que aconteceu no corredor. O cumprimento caloroso, as palavras trocadas, o nome pronunciado em voz alta. A expressão de Rodrigo naquele momento foi algo que guardei na memória com cuidado, porque sei que vou carregar ela para o resto da vida. Era uma mistura de confusão, de início de medo e de uma pergunta que ele estava tentando resolver sem conseguir. Como meu pai, o velho senil que eu tentei interditar, conhece o juiz assim? Maurílio Carneiro se aproximou do seu cliente e sussurrou algo. Rodrigo balançou a cabeça, ainda olhando para mim. Eu olhei de volta. Não sorri. Não demonstrei nada. Sentei do lado do Adalberto e esperei. Armando conduziu a audiência com a formalidade de sempre. Ele é daqueles magistrados que não permitem que nenhuma relação pessoal interfira no ritual do processo. Bom dia a ambos os lados, confirmação das presenças, verificação dos documentos. Profissional, intocável. Maurílio apresentou os argumentos de Rodrigo em cerca de 20 minutos. O laudo do Silvio Marques, os depoimentos dos 2 funcionários, uma série de e-mails, depois provados como editados, onde eu supostamente demonstrava confusão e esquecimento crônico. A narrativa era de um filho preocupado com o pai idoso e um escritório em risco. Adalberto ouviu tudo em silêncio absoluto, fazendo anotações no bloco de papel que sempre usa. Quando foi a nossa vez, ele se levantou, ajustou o paletó e disse: Excelência, com a permissão do juízo, gostaríamos de apresentar a contestação completa ao pedido de interdição, bem como documentos referentes a 3 crimes que estão diretamente associados a este processo e aos quais o Ministério Público já foi informado. Maurílio se mexeu na cadeira. Adalberto começou. Primeiro, o laudo da UFMG. A professora doutora Carla Borges, especialista em neuropsicologia, atestando que Nelson Drummond Saraiva apresentava, e cito, plena capacidade cognitiva, memória de trabalho preservada, funções executivas intactas, ausência de qualquer marcador clínico compatível com demência ou comprometimento neurocognitivo. Segundo, o resultado da perícia grafotécnica do IEC, Instituto de Estudos Criminalísticos, atestando com 97% de certeza que a assinatura na ata de cessão de cotas não pertencia a Nelson Drummond Saraiva. Terceiro, os extratos da Bravo Gestão e Consultoria, com o rastreamento completo dos desvios. R$ 1.247.862 saídos do escritório Saraiva e associados para uma empresa fantasma em período de 18 meses. Quarto, a abertura do inquérito policial, com o número do processo e a data de registro, investigando o Rodrigo Saraiva e Fernanda Saraiva por estelionato, falsificação de documento particular e associação criminosa. Quinto, e aqui Maurílio ficou completamente imóvel, a instauração de processo administrativo no CRM contra o Dr. Silvio Marques, com cópia da transferência bancária de R$ 28 mil como indício de corrupção de perito. Armando recebeu cada documento com a expressão neutra de quem foi treinado para não revelar o que pensa. Mas eu o conheço há 40 anos e vi algo nos olhos dele quando chegou ao extrato da conta fantasma. Não era surpresa. Era aquela confirmação silenciosa de quem está vendo a realidade se estruturar diante de si. Rodrigo estava cada vez mais pálido. Quando Adalberto terminou, Maurílio pediu 15 minutos de recesso para consultar o cliente. Armando concedeu 10. No corredor do outro lado do vidro, eu vi meu filho pela primeira vez sem a armadura, sem a arrogância,
sem o sorriso de quem acha que está ganhando. Vi um homem de 42 anos com o rosto da cor do papel, conversando em sussurros furiosos com o advogado, enquanto suas mãos tentavam algo que parecia controle, mas era pânico. Adalberto se aproximou de mim e disse em voz baixa: "Eles vão tentar um acordo", respondi. "Não vou aceitar." E Aurílio tentou o acordo no corredor, de advogado para advogado como previsto. A proposta era a seguinte: Rodrigo retirava o pedido de interdição voluntariamente. Em troca, eu não prosseguia com o inquérito criminal. Adalberto ouviu. Depois disse: "Meu cliente não tem interesse em acordo. O Ministério Público foi acionado e a investigação criminal segue independente da vontade das partes. Se o Dr. Rodrigo quiser colaborar com a investigação, isso pode ser tratado com o MP, não conosco." Maurílio voltou para o filho. Voltamos para a sala de audiências. O que veio nas semanas seguintes foi uma guerra em várias frentes simultâneas. Rodrigo, aconselhado por Maurílio, ou talvez por conta própria, tentou a cartada das redes sociais. Uma semana depois da audiência, apareceu um perfil anônimo no Instagram, postando acusações vagas sobre o dono do escritório Saraiva, sugestões de que eu havia desviado dinheiro de clientes no passado, que havia conflito de interesses em casos antigos, que havia irregularidades que seriam investigadas. As postagens eram cuidadosas o suficiente para não fazer acusações diretas que gerassem processo por difamação, mas sugestivas o suficiente para que qualquer cliente do escritório que as visse ficasse inquieto. Eu esperava isso. Tobias Evangelista, contratado agora numa segunda fase de trabalho, identificou em 72 horas que o perfil havia sido criado usando um dispositivo registrado no nome de Fernanda Saraiva. Com esse dado, Adalberto entrou com uma ação por danos morais e denúncia de crime contra a honra, juntando a identificação técnica do dispositivo como prova. O perfil desapareceu em 48 horas. Mas Rodrigo ainda tinha uma cartada que eu não esperava completamente: os clientes. Ele começou a ligar para os principais clientes do escritório, apresentando-se como o novo gestor responsável pela firma e sugerindo reuniões para atualizar os contratos sob a nova gestão. Era uma tentativa de cortar minha base de receita enquanto o processo corria. 2 clientes chegaram até mim confusos. Um terceiro, um empresário do setor de construção civil, chamado Geraldo Pimenta, foi mais direto. Mandou mensagem dizendo que havia recebido uma ligação do filho do Dr. Nelson, dizendo que eu estava afastado por motivos de saúde. Respondi pessoalmente ao Geraldo. Marquei um café no dia seguinte. Apareci de terno, disposição total, mente clara, pastas na mão. Passado um briefing completo sobre o andamento do processo dele, que demonstrava que eu sabia cada detalhe. O Geraldo me olhou, me ouviu por 40 minutos e no final disse: "Dr. Nelson, esse seu filho tem coragem. Continuamos com o senhor. Dos 11 clientes que Rodrigo tentou abordar, 11 permaneceram comigo." A reviravolta que ninguém viu vir aconteceu em abril de 2024, 6 semanas depois da primeira audiência. Fernanda Saraiva entrou em contato com Adalberto, sozinha, sem Maurílio, sem Rodrigo. Ela queria conversar. Adalberto me ligou imediatamente. "Nelson, a Fernanda quer colaborar com a investigação. Acho que o casamento deles está rachando." "O que ela quer em troca?" "Proteção, delação premiada no âmbito do inquérito. Ela diz que foi pressionada pelo Rodrigo e que tem provas que nós não temos ainda." Fiquei quieto por um momento. "O que ela tem?" Segundo ela, o Rodrigo tem um segundo advogado. Um que não aparece em nenhum processo, especialista em offshore. Ele estava planejando transferir os bens do escritório para uma estrutura societária nas Ilhas Cayman assim que a interdição fosse aprovada. Ela tem e-mails. Não sei o que senti naquele momento. Não era surpresa. Era algo mais próximo de uma confirmação dolorosa de que o nível de premeditação do meu filho ia além do que eu havia imaginado. "Marque a reunião." Fernanda chegou ao escritório do Adalberto com um pendrive e um notebook. Tinha olheiras fundas e as mãos que tremiam levemente quando colocou o dispositivo na mesa.
Tinha 38 anos e parecia ter envelhecido 10 desde a última vez que a vi. Os e-mails eram reais. Troca de mensagens entre Rodrigo e um advogado tributarista de São Paulo, especializado em estruturas internacionais de proteção de ativos. Datas que iam de junho de 2021 a dezembro de 2022. Em uma das mensagens, Rodrigo descrevia o plano com uma clareza que me fez sentir um gelo percorrer a espinha. Assim que a curatela provisória sair, preciso de velocidade. O escritório, o apartamento do Belvedere e os fundos precisam estar em estrutura segura antes que alguém perceba o que está acontecendo. O velho vai estar legalmente incapaz de contestar. Os filhos menores não existem. É janela limpa. Os filhos menores não existem. Eu tenho um filho. Rodrigo. Não tenho outros descendentes, mas aquela frase, a frieza com que ele descartava qualquer outra consideração humana, ficou comigo de uma forma diferente de tudo o que eu havia lido até então. Adalberto olhou para mim depois de ler o e-mail. Não disse nada. Eu tampouco. A audiência definitiva foi marcada para o dia 22 de maio de 2024. Já não era apenas o processo de interdição. Era uma audiência concentrada, que incluía também a apreciação de medidas cautelares relacionadas ao inquérito criminal, e a presença do representante do Ministério Público era obrigatória. A promotora responsável pelo inquérito era a doutora Vanessa Takahashi, 37 anos, conhecida por não aceitar conversas de corredor. Adalberto me preparou durante 2 semanas para o que viria. Não que eu precisasse de preparação técnica. Eu conhecia cada papel daquele processo de trás para frente. Mas ele me preparou para o que é mais difícil, ficar sentado diante do próprio filho e não demonstrar nada que não seja necessário. Nelson, esse é o momento em que eles vão tentar te desestabilizar emocionalmente. Maurílio vai fazer isso. Rodrigo pode fazer também, você precisa ser pedra. Sou advogado há 40 anos, Adalberto. Mas é seu filho? Era. Chegamos ao fórum às 8h40. Rodrigo já estava lá com Maurílio. A cena do corredor que descrevi no começo foi exatamente assim. E quando Armando me cumprimentou daquele jeito, vi nos olhos do meu filho a primeira rachadura real na fachada de confiança que ele havia mantido até então. A audiência começou às 9h em ponto. Armando leu o processo com a formalidade de praxe. Então abriu espaço para as partes. Maurílio foi primeiro. Tentou sustentar o pedido de interdição baseado no laudo do Silvio Marques, mas o laudo havia sido contestado pelo CRM com um processo administrativo aberto, fato que estava nos autos. Tentou questionar a validade da perícia grafotécnica. Tentou argumentar que os desvios financeiros eram disputas societárias internas, não crime. Foi um argumento que durou 15 minutos e que, na minha avaliação profissional, não convenceria nem o mais complacente dos juízes. Adalberto foi depois. 30 minutos. Cada ponto documentado, cada referência legal precisa, cada conclusão inevitável apresentada na ordem lógica que tornava impossível qualquer outra interpretação que não fosse a verdade. Então, a promotora Vanessa Takahashi falou por 10 minutos que valeram por 1 hora. Enumerou os indícios do inquérito, citou os artigos do Código Penal aplicáveis e requereu ao juízo medida cautelar de bloqueio dos bens de Rodrigo e Fernanda Saraiva até a conclusão da investigação. Armando pediu silêncio. Fez anotações por cerca de 5 minutos, então olhou para o processo aberto na mesa e disse: Este juízo analisou a totalidade da documentação apresentada e entende que o pedido de interdição formulado por Rodrigo Saraiva não tem amparo nos elementos de prova carreados aos autos. O laudo médico que embasa o pedido apresenta irregularidades apontadas pela perícia do CRM e foi emitido por profissional atualmente investigado por emissão de laudos fraudulentos. A avaliação neuropsicológica produzida pela UFMG, por sua vez, é conclusiva quanto à plena capacidade civil e cognitiva do Sr. Nelson Drummond Saraiva. Fiz uma pausa para respirar. Armando continuou. O pedido de interdição é julgado improcedente em sua totalidade. Em relação aos documentos apresentados pelo requerido,
especialmente o laudo pericial grafotécnico quanto à assinatura falsificada e os extratos que indicam movimentação financeira irregular, este juízo determina a expedição de ofício ao Ministério Público e à autoridade policial, com a documentação integral dos autos, para subsidiar a investigação criminal em andamento. Esta decisão é imediata e irrecorrível no que diz respeito à improcedência do pedido de interdição. Rodrigo ficou branco. Armando não havia terminado. No que tange ao requerimento da promotora de justiça quanto às medidas cautelares, este juízo defere o bloqueio preventivo dos bens em nome de Rodrigo Saraiva e Fernanda Saraiva até a conclusão do inquérito policial. Fica igualmente determinada a suspensão imediata das procurações outorgadas por Rodrigo Saraiva em nome do escritório Saraiva e Associados, bem como a nulidade da ata societária de cessão de cotas, por vício insanável de falsificação documental. Maurílio estava de boca aberta. Rodrigo tinha as mãos planas sobre a mesa, olhando para elas. Então Armando fez algo que os juízes raramente fazem. Ele tirou os óculos, os apoiou sobre a pasta e disse em voz clara: "Para constar nos autos, este juízo registra que o processo de interdição ora julgado improcedente configura, nos termos dos elementos apurados, tentativa de utilização do Poder Judiciário como instrumento de fraude patrimonial contra o requerido. Este é um uso que este juízo não tolera e que será comunicado às autoridades competentes." Levantei da cadeira quando a audiência encerrou, peguei minha pasta, botei a caneta no bolso do paletó. Rodrigo me olhava. Olhei de volta. Não havia raiva no que eu sentia. Havia algo que é difícil de nomear, uma espécie de tristeza completa, mas também de resolução. Como quando você fecha um livro ruim depois de ter lido até o fim, só para confirmar que era ruim mesmo. Saí da sala sem dizer uma palavra. O bloqueio de bens foi executado em 24 horas. Os bens de Rodrigo e Fernanda consistiam num apartamento de 3 quartos na Pampulha, 2 carros, uma conta corrente com R$140 mil e uma poupança com 82 mil. Tudo bloqueado. Os cartões de crédito foram cancelados pela operadora assim que o banco foi notificado da medida cautelar. Fernanda, que havia colaborado com a investigação e estava em processo de negociação da delação premiada com o MP, buscou um apartamento menor para alugar. Soube por Tobias, que ainda tinha ouvidos na situação, que ela e Rodrigo tinham brigado de forma irreversível depois da audiência. Ela o culpava por tê-la arrastado para aquela situação. Ele a culpava por ter conversado com Adalberto. A relação terminou em questão de semanas. Rodrigo voltou a morar num apartamento de 1 quarto, que ele alugou usando a parte dos bens, que a cautelar não tinha conseguido bloquear a tempo, cerca de R$42 mil que estavam numa conta em outro banco, não listada nos documentos iniciais. Com esse dinheiro, ele sustentou os meses seguintes. O inquérito policial foi concluído em setembro de 2024. A denúncia do Ministério Público foi oferecida em outubro, com Rodrigo e Fernanda como réus pelos crimes de estelionato, falsificação de documento particular e associação criminosa. O Dr. Silvio Marques foi denunciado separadamente por falsidade ideológica e corrupção ativa. Maurílio Carneiro foi objeto de investigação paralela pela OAB, com processo disciplinar por participação em atos fraudulentos, ainda que ele sustentasse, e continue sustentando, que não sabia da natureza falsa dos documentos apresentados pelo cliente. Quanto a mim, o escritório Saraiva e Associados passou por uma auditoria interna completa, que eu mesmo encomendei. Os 2 funcionários que haviam fornecido depoimentos falsos a Rodrigo foram demitidos por justa causa e arrastados ao processo como testemunhas. O escritório perdeu 2 clientes menores durante o período de instabilidade, mas recuperou todos os demais e, no fechamento de 2024, registrou o melhor resultado operacional dos últimos 5 anos. Vendi a participação societária de Rodrigo, 25% das cotas, de volta para a firma pelo valor contábil, com um desconto aplicado pelo juízo como parte da reparação determinada. Ele não tinha como contestar.
A holding do escritório foi reestruturada com Adalberto como consultor jurídico permanente e um novo processo de governança que tornava qualquer tentativa futura de manipulação praticamente impossível. A vida de Rodrigo, nos meses seguintes, ficou pequena de uma forma que eu não desejei, mas também não lamentei. Ele conseguiu emprego como analista administrativo em uma empresa de médio porte no Barreiro, ganhando R$ 4.200 por mês. Não era uma punição que eu havia imposto, era simplesmente a realidade da vida de um homem de 42 anos sem bens, sem reputação empresarial e com um processo criminal em andamento. Em dezembro de 2024, recebi uma mensagem de texto dele. Era curta. Dizia: "Pai, eu errei. Eu sei que você não tem nada para me dizer agora. Mas eu precisava escrever isso. Fiquei olhando para a mensagem durante um longo tempo. Não respondi. Não porque estava sendo cruel. Respondi de uma forma diferente, que explico no final desta história. Existe algo sobre a vitória em tribunal que as pessoas de fora não entendem completamente. Ela não chega com o sabor que a imaginação promete. Não há uma onda de euforia, uma explosão de alegria. O que chega quando tudo está feito e documentado e arquivado é algo mais quieto e mais permanente. A sensação de que o registro ficou correto, que a verdade foi escrita no lugar certo, que nenhum arquivo, nenhum processo, nenhuma certidão vai dizer para sempre que Nelson Drummond Saraiva era um homem incapaz e confuso. Vai dizer que era um homem que foi traído e que respondeu com dignidade. Isso vale mais do que qualquer euforia. Hoje são 2 anos e 3 meses desde aquela manhã de março no corredor do fórum. Tenho 63 anos. Fui ao médico no mês passado. Cardiologista de rotina, exames anuais, tudo dentro do esperado para um homem da minha idade que dorme bem, come com cuidado e caminha 40 minutos por dia na Lagoa da Pampulha quando o tempo permite. O doutor me disse que estou bem. Eu já sabia. O escritório tem agora 48 advogados, o maior quadro da história da firma. Abrimos uma filial em Vitória no começo de 2025, resultado de um cliente capixaba que nos procurou depois de ter ouvido sobre o processo. Ironicamente, a tentativa de destruição da minha reputação acabou funcionando como publicidade para o oposto do que Rodrigo pretendia. Adalberto Menezes segue sendo meu advogado e meu amigo. Almoçamos juntos todo o último sábado do mês. Armando Figueiredo foi promovido ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais no começo de 2025. Celebramos com um jantar no mesmo restaurante onde comemoramos a formatura do Gustavo em medicina, 6 anos antes. A amizade de 40 anos permanece. Nunca falamos sobre o processo formalmente, porque não precisamos. Ele julgou como juiz. Eu testemunhei como amigo. As duas coisas ficam nos lugares corretos. Tobias Evangelista me mandou uma garrafa de vinho de reserva quando a denúncia criminal foi aceita pelo juízo. Não escreveu nada no cartão. Não precisava. Fernanda colaborou integralmente com o Ministério Público. Sua delação resultou numa pena suspensa, condicionada a 2 anos de prestação de serviços comunitários e restituição integral dos valores desviados, R$ 1.247.862, parcelados em 180 meses, descontados diretamente de salário. O Dr. Silvio Marques perdeu o CRM e respondeu ao processo criminal. O advogado tributarista de São Paulo, que Rodrigo havia contratado para a estrutura offshore, foi investigado, mas não denunciado por falta de provas de que sabia da fraude subjacente. Rodrigo está aguardando julgamento. Seu processo criminal está previsto para meados de 2026. Tem um defensor público, porque os recursos que tinha foram consumidos pelo bloqueio e pela restituição parcial determinada cautelarmente. Soube que ainda trabalha na empresa do Barreiro. Soube que se mudou para um bairro mais simples. Soube pouco mais do que isso, porque não busquei saber mais. A mensagem de dezembro, aquela em que ele escreveu que havia errado, respondi a ela em janeiro, 3 semanas depois. Escrevi uma resposta curta também. Dizia: "Eu ouvi o que você disse. Quando o processo acabar e você puder me olhar nos olhos sem mentira no meio, conversamos. Não sei se esse dia vai chegar.
Não sei se quando chegar eu vou ter o que dizer ou ouvir que resolve alguma coisa. 40 anos de advocacia me ensinaram que algumas feridas não fecham, apenas param de sangrar, e que às vezes isso é o suficiente para continuar vivendo. O que eu sei, com a certeza que só vem de ter atravessado algo difícil e ter chegado do outro lado inteiro, é o seguinte: nenhum homem deve sua existência à aprovação dos próprios filhos. Nenhum pai deve aceitar ser diminuído para que um filho possa se sentir maior. O amor verdadeiro, o amor que vale alguma coisa, não exige que você entregue sua dignidade como prova de que ele existe. Eu amei Rodrigo. Ainda amo, da forma complicada e dolorida com que se ama alguém que nos traiu profundamente. Mas amar alguém não significa aceitar o que ele faz e proteger o que você construiu, o que é legitimamente seu, o que representa 40 anos de trabalho honesto. Isso não é vingança. É simplesmente a recusa de se tornar vítima de quem deveria te proteger. Durante décadas, construí coisas, um escritório, uma reputação, relacionamentos que duraram mais do que a maioria dos casamentos. Aprendi que o que você constrói com trabalho honesto tem uma solidez diferente do que é construído com trapaça. A trapaça parece mais rápida, mais esperta, mais eficiente, mas é oca por dentro. E quando bate em algo sólido, é a trapaça que se parte. Rodrigo bateu em 40 anos de trabalho honesto. O resultado é o que foi. Tenho 63 anos, um escritório que funciona, uma saúde razoável, amigos que são amigos de verdade e a paz de saber que o arquivo está correto, que quem eu sou está documentado do lado certo da história. Isso, no final de tudo, é suficiente. E assim, depois de 2 anos, finalmente encontrei algo que achei que a traição havia roubado para sempre. Não foi a vitória no tribunal. Não foi o bloqueio dos bens. Não foi ver meu nome limpo nos documentos. Foi acordar numa manhã comum de sexta-feira, ouvir o barulho da cidade lá fora, tomar o café que faço todo dia, olhar pela janela do apartamento e perceber que não havia mais nada apertando no peito, apenas silêncio. E dentro do silêncio, paz. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir essa história até o fim. Sei que não foi uma história fácil. As histórias verdadeiras raramente são. Esse é o canal Valentia de Omar. Um canal onde homens de verdade contam histórias de superação, dignidade e coragem. Histórias que não terminam com gritaria ou violência, mas com inteligência, paciência e o tipo de força que não precisa gritar para ser real. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu like agora. Sua inscrição no canal me ajuda a continuar trazendo histórias como essa. Histórias que mostram que é possível sair do lado de baixo sem abrir mão de quem você é. E nos comentários eu quero te perguntar: você acha que eu tomei a decisão certa ao responder à mensagem do Rodrigo do jeito que respondi? Você teria respondido? Você teria esperado mais? Você nunca teria respondido? Me conta o que você acha. Essas histórias são também sobre as escolhas que todos nós fazemos quando chegamos ao limite. E se você conhece alguém que está passando por uma traição dentro de casa, de um filho, de um familiar, de alguém em quem confiava, compartilha esse vídeo. Às vezes uma história é o que falta para alguém entender que não precisa aceitar aquilo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, mantenham a valentia.